Bom dia. Olá, bom dia a todas as pessoas, alunos e alunas que estão nos assistindo. É um prazer estar com vocês para falar um pouquinho sobre os estudos que desenvolvemos aqui no IMPA. Eu sou o Wilson Spironello, pesquisador do IMPA, com formação em Ecologia, doutorado também em Ecologia pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e sou líder do grupo de pesquisa de mamíferos amazônicos, que é o que eu vou falar um pouquinho, né? Podemos começar a apresentação, né? Então, esse primeiro slide é apenas para mostrar para vocês o nosso logo do grupo de pesquisa de mamíferos amazônicos e vou falar um pouquinho sobre o que nós desenvolvemos. Esse grupo de pesquisa é formado por pesquisadores tanto do IMPA como de pesquisadores e pesquisadoras de outros locais, de instituições, universidades, seja do Brasil ou até do exterior. Nós temos na equipe, além dos pesquisadores, alunos de graduação, de mestrado e doutorado, que uma das nossas funções é também incentivar a formação de recursos humanos. E aí vocês vão perguntar, o que vocês estudam? Primeiro nós falamos em mamíferos, então nós estudamos os mamíferos, que são os animais que têm aquela glândula mamária, que mamam, então por isso são chamados de mamíferos, que a maioria de vocês com certeza conhece. E o que nós estudamos? Bom, nós estudamos desde levantamentos das espécies em campo, fazendo censos, fazendo estimativas de populações, identificando até novas espécies, né? Porque a Amazônia é muito grande, ainda temos áreas pouco estudadas. E depois que coleta os animais, né, seja para identificação, taxonomia e sistemática, também estudamos comportamento, ecologia, interação animal-planta, efeitos e fatores antrópicos e naturais nas populações, o monitoramento de populações, e também tudo isso serve para a conservação, né? Agora, por que estudamos esses animais? Quais os objetivos? Bom, os mamíferos, nós estudamos principalmente os animais de maior porte, de médio e grande porte, e todos esses animais têm um papel na floresta que nem todo mundo sabe, né? Vamos falar sobre macacos, por exemplo. Todo mundo conhece algum macaco. Só que vários macacos, comendo frutos, eles engolem o fruto com sementes e depois defecam a semente distantes da onde eles comeram. Então, eles funcionam como um dispersor de semente. E também tem outros que se alimentam de frutos imaturos, que comem a semente verde. Então, tudo isso é um tipo de controle, né, da floresta, porque se todos os frutos forem dispersos, com uma enorme quantidade, daria muita competição. Tem outros animais também que comem as plântulas, assim, depois que as sementes germinam, logo começam a desenvolver, muitos animais comem aquelas plântulas jovens. Então, todos esses animais têm um papel importante no controle e desenvolvimento da floresta. Outros animais maiores, como onças, por exemplo, eles são animais que consomem carnívoros, são carnívoros, né? Consomem presas. Todos esses animais, seja dispersor de semente ou carnívoros, eles desempenham um papel importante nessa dinâmica da floresta. E, geralmente, as espécies de maior porte, como macacos, paca, cobras, veados, anta, onças, são os que mais sofrem com o avanço da ocupação antrópica, por perda de floresta, de ambiente deles, por fragmentação e caça, né? Um dos objetivos desse grupo é estimular e intensificar os estudos sobre os mamíferos e aumentar o conhecimento da biologia e ecologia dessas espécies, né? Então, todos esses conhecimentos são importantes para a conservação e também para orientar planos assim, de ações de ocupação humana, né? Porque, geralmente, os avanços da ocupação humana são desordenados. Ninguém pensa nada antes, né? Então, outro objetivo nosso é contribuir na formação de novos pesquisadores. Quem sabe vocês que estão nos assistindo agora venham a ser novos pesquisadores e pesquisadoras. E a gente torce para que isso aconteça. Aí vocês vão perguntar se estuda mamíferos. Mas quais mamíferos? Tem muitos mamíferos. Então, a gente dá um certo enfoque nos animais acima de meio quilo, né? Porque, geralmente, os menores são roedores, como ratos. Então, muitas espécies. Então, cada
pesquisador ou pesquisadoras, mas que como se escolhe mais alguns grupos para especializar, para você é impossível saber sobre todas as espécies. Então, eu vou dar alguns exemplos de vocês aqui, que são esses mamíferos menores, de 1 a 14 quilos, que a gente chama até de menor porte, né? Vou voltar um pouquinho, para dar tempo de vocês darem uma olhada. Muitos aqui são bem conhecidos. Vou voltar. Saiu alguma coisa errada aí? E cachorro do mato, tatu, paca, cutia, gato morisco, né? Coati, eles são menores. Depois nós podemos chamar os mamíferos de maior porte, como geralmente a gente considera acima de 15 quilos, que aí estão as jaguatiricas, a onça vermelha, a onça pintada, o porco, que é o cateto, né? O queixada, o veado cinza, o tamanduá-mandeira, a anta, e até o tatu-canastra. E aí nós falamos um pouco dos mamíferos terrestres. Tem outros mamíferos, como os primatas, que são os mamíferos arbóreos, né? Que vivem nas árvores. Aí aqui nós temos alguns exemplos de macacos. Eu acho que vocês já conhecem alguns. Será que ninguém nunca ouviu falar de macaco prego, de macaco de cheiro, que está aí escrito uma falhinha ali? Mas todos têm um nome científico, né? São conhecidos como sauim, macaco da noite, macaco de cheiro, mas cada um tem um nome. Por exemplo, o sauim, que é o Saguinus picolum, é esse pequeno macaco que é bem típico dessa região de Manaus. Ele só ocorre nessa região de Manaus e o preto Itacoatiara. Então, todas as pessoas dessa região têm que conhecer esse macaco, né? Ele só ocorre nessa região, é bastante interessante. E temos, assim, macacos maiores, como o macaco-aranha, o barrigudo, que são os maiores primatas aqui da nossa região amazônica. E também estudamos os mamíferos voadores, como morcegos, né? Os morcegos aqui têm um papel também super importante na dispersão de sementes na floresta e também atuam como polinizadores. Então, geralmente são flores maiores que se aproximam e polinizam isso principalmente à noite. Então, são animais bastante importantes para a dinâmica da floresta. E quais são as principais ameaças para todas essas espécies? Bom, focando principalmente aqui na região amazônica, nós temos a exploração madeireira, que nem sempre é de maneira organizada, né? Então, ilegalizada, geralmente é aquele corte raso que as pessoas invadem, vão derrubando tudo, e toda essa forma de desmatamento causa assim, grandes áreas abertas, que estão perda total da floresta, então perda dos ambientes onde esses animais vivem, e forma também fragmentos florestais que muitas espécies maiores nem conseguem viver nesses fragmentos. Já outros animais menores, como eu estava falando, o próprio sauim de coleira aqui, que vive nessa região de Manaus, o macaco sauim, eles conseguem viver mesmo aqui nos quintais, né, em pequenos fragmentos. Acho que muitos de vocês já viram até no quintal um sauim de coleira, né? E outras ameaças são a caça, né? O garimpo, que o tempo todo está mostrando isso na televisão. Vocês podem notar que assim, é feito totalmente sem controle, a maioria dos garimpos ilegais, né? Eles desmatam tudo, jogam restos de mercúrio, as pessoas caçam em volta na floresta e detonam o ambiente. Então, quer dizer, isso é extremamente danoso para todas as espécies. Também temos essa construção cada vez mais de ramais. Nós damos alguns exemplos da Transamazônica e outras vicinais, que levam ocupação humana, né, para que as pessoas vão ocupando novas áreas. Com isso, geralmente muito distante de locais urbanos, as pessoas não têm muitos recursos, acabam caçando, né, e a caça sem controle causa problemas sérios. Nós temos a caça, nós temos que sempre falar alguma coisa de caça, não considerar que a caça seja totalmente legal para todas as populações. Por exemplo, nós temos as populações indígenas e muitas ribeirinhas antigas que já caçam, mas caçam de uma maneira mais para
consumo por falta de outros recursos. Não é para venda ilegal, embora às vezes aconteça, né? Então, tem muitas questões para ser avaliadas. Também temos, assim, construção de hidrelétricas, então você inunda grandes áreas de floresta, com isso você retira os animais que viviam naquela área. A área que foi desmatada é plantado capim, então você tem criação de gado. Então, esse avanço causa muitos problemas para a nossa fauna. E se você pensar mesmo próximo às cidades, né? Nós temos, se vocês prestam atenção, muita mata próxima, mas a ocupação humana é rápida, e muitas vezes com invasões, desordenada. Então, você vai desocupando rapidamente os ambientes, os animais antes ocupavam. Aquele ambiente era dos animais, não era nosso. De repente, nós detonamos tudo, não se preocupamos com essas questões, e hoje nós estamos vendo grandes questões ambientais. Então, para falar rapidinho também, olha, onde vocês estudam? Nós estamos focando mais na Amazônia. E, assim, mais também no estado do Amazonas. Então, coloco aqui alguns lugares que a gente tem estudado, como parques nacionais, reserva do próprio INPA, a reserva Duque, locais de assentamento. Então, só para dar uma ideia da amplitude de nossos estudos. Mas também realizamos outros estudos em outros locais na Amazônia, tá? Nós temos vários projetos de andamento. Eu estou deixando aqui na tela, porque nem todos entendem direitinho o que nós fazemos. É só para mostrar que nós temos diferentes projetos, né? Estudando ou um animal, um grupo de animais, um felino, né? um gato do mato, ou um macaco. Ou estudamos, por exemplo, o efeito da ocupação humana na fauna em volta, o que a gente está estudando em áreas de reservas, ou reservas de desenvolvimento sustentável, áreas de acampamentos. Então, toda a área em volta, muita gente usa os animais como alimento, geralmente os animais de maior porte. Então, a gente está estudando tanto a questão de biologia, ecologia e aspecto de conservação e de monitoramento dessas populações, e também entender como que as pessoas estão caçando, onde estão caçando, o que caçam, quais são as dificuldades do local, para que no futuro a gente, com os conhecimentos adquiridos, nós vamos orientar melhor esse sistema de ocupação humana, tá? Então, nós temos pessoas de diferentes locais do Brasil estudando, nós temos até pessoas do Japão, de Portugal, dos Estados Unidos, pessoas de outros estados do Brasil e pessoas aqui da Amazônia, que a gente cada vez quer mais incentivar os alunos e alunas aqui da região amazônica, no caso nós estamos falando aqui perto de Manaus, que as pessoas venham conhecer os estudos e, quem sabe, seja um biólogo ou um ecólogo. Agora eu vou dar um outro foco, por exemplo, como eu disse no início, nós estudamos vários aspectos. E dos métodos que estamos utilizando, principalmente na última década, é o uso de armadilha fotográfica. Essa armadilha fotográfica, como que ela funciona? Você coloca ela no campo, com bateria, e ela tira automaticamente, que ela tem sensores, como esse tipo de porta de shopping, coisas assim, de calor, que quando um animal passa, ela fotografa. E mais recentemente, nós temos câmeras que fazem foto e vídeo. Então, quer dizer, antes, como você vê uma onça, não é fácil chegar na floresta e encontrar uma onça. Primeiro que as onças maiores, né, a onça, por exemplo, a vermelha e a pintada, têm hábitos mais noturnos. Então, é difícil você encontrar, né? E se elas têm percepção, então é difícil, ela percebe geralmente você antes dela, né? De você perceber o animal. Então, esse método é interessante porque você coloca no campo, deixa lá por 1, 2 meses, e eles ficam fotografando os animais. Então, como que a gente faz isso? Para que serve depois as fotos ou não? Primeiro, nós não podemos colocar a câmera em qualquer lugar. Nós vamos definir uma floresta. Então, aqui eu mostro um exemplo, que é a reserva do Poeiras, que aqui fica mais ou menos no município de Manaus, no Rio Poeiras, onde a gente fez um grid.
Então, geralmente a gente coloca a câmara num ponto distante 2 quilômetros uma câmara da outra. Sendo assim, a gente cobre uma área grande, porque nós podemos amostrar uma área maior. E aí você vai colocar a câmera onde? Antes de colocar a câmera, você tem que ver dentro daquele ponto que foi pré-definido, a gente olha se onde é melhor local para colocar. A gente vê se tem vestígio de frutos, comidos, vestígio de locais que os animais passam, e aí você coloca a câmera, tá? Então, você, por exemplo, colocamos 40, 60 câmeras na floresta e deixamos ela por 1 a 2 meses. E, mais recentemente, também estamos colocando na copa das árvores. Então, é uma dinâmica bem interessante, que depois o Alex vai contar um pouquinho melhor para vocês, com exemplos, mas estou mostrando aqui toda essa dinâmica, né? Então, você tem a câmera, você tem que primeiro organizar a câmera, deixar ela com os detalhes de quantos minutos você vai deixar entre uma foto e outra, quanto tempo você vai deixar de gravação de vídeo, colocar direitinho na floresta, numa certa altura, mas antes disso você tem que limpar, organizar, então é tudo isso em campo. Depois você tem que chegar nos locais, né? Então, geralmente a gente fica em acampamentos nas reservas. Então, a gente chega nesses acampamentos, como se fossem nossas casas, nos organizamos lá, e de lá nós partimos para a floresta. Na Amazônia, sempre os caminhos maiores são rios, para chegar nos locais. A gente usa, por exemplo, voadeiras para ir nos pontos, né? Depois que a gente chega no ponto mais próximo, a gente anda, às vezes, 10, 5, 10, 8, dependendo do local, quilômetros por dia, para ir colocando as câmaras de cada 2.000 metros, né? 2 quilômetros cada. Uma câmara fica numa certa altura, uns 30 centímetros do solo, né? Para pegar o ângulo, a gente limpa em volta e tal, para ela pegar o ângulo dos animais. Tanto ela pega animais pequenos, como animais maiores, como uma anta. Agora nós vamos mostrar um pouco como que funcionam essas câmeras. Então, nós vamos mostrar vários vídeos, assim, na copa das árvores ou no chão, para vocês terem ideia da qualidade da câmera e como nós conseguimos ver os animais de uma forma que nós não estamos lá, então eles se comportam naturalmente. Então, primeiro mostramos aqui uma cena engraçada do filhote de macaco prego. Agora, sobre a mucura, eu acho que todo mundo já viu uma mucura, né? Que o nome científico é de Delphis marsupialis. Agora vamos mostrar sobre a paca. Quem não conhece, está aqui uma paca, animal de hábito noturno, né? Aqui você já conhece o tamanduá, madeira. Não sei se vocês notaram que ela está levando um filhote no rabo. Prestem atenção. Esta é a famosa anta, né? O maior mamífero que temos aqui. Agora a onça pintada, que o nome científico é Panthera onca. Essa foi um vídeo aí gravado mais durante o dia, que é mais raro. Geralmente a gente pega à noite, mas os animais se locomovem, às vezes, durante o dia. E é isso aí que nós apresentamos, para vocês terem uma noção do que fazemos, quais animais estudamos. E agora o Alex, né, outro aluno aqui de doutorado, vai falar um pouquinho mais sobre as pesquisas e dar mais detalhes de alguns resultados de nossos estudos. Então, obrigado a todos. Então, eu já falei, sou Alexandre Arevalo, sou biólogo
e vou apresentar a oficina que tem por título Registro de Mamíferos usando armadilhas fotográficas na Amazônia. Interessante essa parte, armadilhas fotográficas. Você vai saber por que são essas armadilhas fotográficas. Então, bora. Primeiro, eu vou apresentar um roteiro rapidinho para vocês, para saber como é que vai ser a apresentação. Primeiro, uma breve introdução do Grupo de Pesquisa de Mamíferos Amazônicos, o GPMA, que, no caso, já foi apresentado pelo Wilson, pelo Dr. Wilson Espironeiro, então eu já não vou falar dessa parte. Depois, da minha parte, já vou falar sobre armadilhas fotográficas, a parte, o histórico dessas armadilhas fotográficas ao longo do tempo. Depois, vou falar das aplicações dessas armadilhas fotográficas, a instalação, o planejamento sobre os cuidados e os custos dessas armadilhas fotográficas, e um estudo de caso e instalação na prática. Estudo de caso é um artigo que nosso laboratório, encabeçado por mim, publicamos numa revista científica. E a parte da instalação na prática é uma aluna nossa do PAIC que vai fazer essa parte, tá? Então, bora continuar, pela parte da história. Então, vocês já devem saber, muitos devem já saber que o ser humano sempre tive o hábito de registrar a natureza e os animais. Como que é isso? Vou mostrar aqui nas fotos. Aí vocês já imagino, devem ter visto muitas dessas pinturas rupestres que chamam, que muito tempo atrás, os primeiros seres humanos começaram a desenhar nas paredes, nas covas, nas cavernas e tudo mais. Então aí esse é um registro dos seres humanos registrando os bichos, os animais, aí com esse tipo um tatu, aqui tem bois, e no caso aqui no Brasil, tem essa representação de um veado fêmea com filhote, que é aproximadamente 17 mil anos atrás, e está registrado no Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí, aqui no Brasil. Então, para vocês saberem que esse registro está espalhado por todo mundo, é muito antigo. Depois, continuando, por centenas de anos, os naturalistas, que atualmente podem ser considerados como biólogos, ecólogos e tal, os naturalistas têm se interessado em identificar as espécies, os bichos, suas distribuições, onde que eles estavam, como eles se comportam e as diferentes interações com outros bichos, com a natureza e outros aspectos da história natural. Então, aqui, em alguns momentos, os naturalistas buscaram responder tais perguntas através de registros. E quais são os primeiros registros, por assim falar? Aqui, por exemplo, eu mostro o primeiro registro de um urso polar no ano de 1774. Esse foi o primeiro registro. Foi um desenho, né? Era o jeito. Nessa época não tinha máquina de fotos, não tinha TV, não tinha celular, não tinha internet e tudo mais. Era o jeito de registrar para o mundo, no caso aqui um urso polar. Aqui também mostro outra imagem, no caso do bicho preguiça, como a Sociedade Zoológica de Londres, no ano de 1872, representava o bicho preguiça, um pouco diferente, né? Um pouco diferente do que a gente pode ver em fotos, em vídeos e tal. Então, era assim que os primeiros naturalistas registravam para o mundo, para a ciência e para o mundo, esses bichos. Então, em alguns momentos, buscaram responder tais perguntas através de registros fotográficos. Já com o tempo, aqui tem uma linha de tempo que representa a primeira fotografia, em 1826, a primeira fotografia de animais, em 1842, e a primeira armadilha fotográfica, que foi pelos anos de 1890, que eu vou mostrar aqui um pouquinho. Então, aqui tem a primeira fotografia reconhecida, que eu falei no 1826, pelo Nicéphore Niepce. Tipo uma janela um pouco esquisita, né? Não dá para enxergar direito, mas essa foi a primeira foto registrada, reconhecida pela história. Aqui eu mostro a primeira fotografia de animais, que também não dá para enxergar direito, mas aqui tem bois, acho que 3 bois deitados. Essa foi a primeira fotografia dos bichos, no mundo todo. E depois, para o caso das armadilhas fotográficas, que é o que a gente vai falar,
falando agora, que foi em 1890, foi o George Shiraz III, que foi um advogado mais naturalista, então ele sempre ficava curioso aí, querer registrar os bichos no mato, na noite e tudo mais. Então, isso foi publicado na revista National Geographic, que é muito conhecida no mundo todo. Então, vou explicar aqui rapidinho. Era uma câmera assim, como aqui a máquina mesmo, e aqui tinha uma cordinha, coisa que quando o bicho passava, aí, puf, começava tirava uma foto, porque nessa época era difícil e custoso fazer esse tipo de registros dos bichos. Aí podem ver como os veados foram pegos na flagra aí, e eles ficaram assustados, porque não sei se vocês alguma vez olharam que nas primeiras fotos tinha um flash assim, que era tipo uma bomba. Aí os bichos ficavam com medo e ficavam fugindo. E esse daqui é um dos primeiros registros por armadilha fotográfica. Então, início, continuando com o George Shiraz III. Aqui, por exemplo, tem dois tipos de armadilhas fotográficas. O primeiro é ir numa canoa de noite para o cara aí, olha o flash aqui, negócio um pouco esquisito e grande a câmera, a máquina mesmo aí, para poder registrar os bichos, no caso aqui. Esse é o tipo de câmera fotográfica do George Shiraz no barco, na canoa mesmo, aí ir devagar e tudo mais, o cara remando, né, para poder tirar essa foto. Um pouco difícil, complicado. E outro método que eu falei, que é a máquina com a cordinha aí e os bichos pegando. Sendo registrados, mas com esse medo aí que, tipo, pode ser caçaça e alguma coisa aí, eles ficam fugindo, então fica complicado para esse tipo de registro, mas esse foi o início das armadilhas fotográficas. Aí, como eu falei, esse foi o primeiro passo para que o método de armadilhagem fotográfica pudesse se tornar aplicável para responder questões mais complexas. Porém, no início, o potencial de uso desses equipamentos foi considerado inviável, devido aos elevados custos, tempo e esforço, e por um tempo essa técnica foi deixada de lado, foi esquecida por um tempão. Posteriormente, não, esse é o nosso início, posteriormente já, estou falando na atualidade, esse mecanismo foram sofisticados, foram mais sofisticados, foram aprimorados para não fazer tipo esse barulho que fazem ou com o flash e tudo mais. Aqui mostra na atualidade um exemplo de um modelo de armadilha fotográfica, de dois modelos de armadilha fotográfica, duas marcas de armadilhas fotográficas que são muito usadas no mundo científico, que é a Reconis e a Bushnell. Então, na atualidade, vocês podem ver aqui um artigo do 2017 desses caras aqui, que fizeram uma análise de publicações. Então, eles têm publicações de 1970 até a atualidade. Vocês podem ver como que era quase nulo, não tinha quase publicações sobre a armadilha fotográfica. Só que a partir do ano 2000, a gente pode observar como que vai se incrementando. Então, está virando tipo um método muito utilizado para a pesquisa atualmente. Continuando, agora eu vou falar sobre as aplicações das armadilhas fotográficas. Então, a armadilha tem esse artigo dessa revista que intitula Armadilhagem Fotográfica de Vida Selvagem, uma revisão e recomendações para vincular pesquisas a processos ecológicos. Aqui o que eu quero dar a entender é que a quantidade de estudos que existem é principalmente para mamíferos, aqui como no caso são carnívoros, ungulados, que pode ser anta, no caso da Amazônia, pequenos mamíferos, como podem ser os ratinhos, e os primates, que o Wilson tinha mostrado antes, que são os arborícolas. Então, esses são os mamíferos que a gente estuda, mas também tem outra taxa, que, por exemplo, aqui a gente tem esse registro do nosso laboratório, de um tucano na copa de uma árvore. Então, a armadilha fotográfica é usada para registrar diferentes espécies, não só os mamíferos, mas também outras espécies. Então, tem esse artigo que também fala a mudança do uso de armadilhas fotográficas na pesquisa de campo com mamíferos. Aí eles falam sobre tipo de habitats, taxons e tipos de estudo. Aí, por exemplo, nesse primeiro gráfico mostra onde que é mais utilizado essas armadilhas fotográficas, nos continentes da Europa e da América do Norte.
a América do Sul ainda está em quarto lugar para esse ano, né? No caso de habitat, onde é mais usado é para as florestas, aí para registrar mais bichos, no caso. No caso de ordem, de tipo de bichos, no caso dos mamíferos, principalmente, para arqueodáctila, carnívoros, gatos, lagomorfa, que são os coelhos, mas também tem para roedores, para os ratos, ratinhos e tal. Então, aqui é um registro nosso que a gente fez sobre do tamanduá-bandeira. Aí, por exemplo, tem informações que a gente obtém, que é a data, a hora, a quantidade de fotos que tira, e a gente também bota o código do ponto, onde fica a máquina, a câmera, no caso. Então, a gente tem que planejar, né, como que vai fazer. A gente não pega a câmera e depois joga aí e esquece. Não, a gente tem que ter um planejamento para fazer tudo isso. E como que a gente planeja? Primeiro, a gente tem que conhecer uma armadilha fotográfica. Aqui eu mostro a armadilha fotográfica por fora. No caso daqui é uma Reconix, desse daqui que tira fotos só. Então, quais são as partes dessa câmera, dessa máquina de fotos? Primeiro tem a alça de cadeado. Essa alça é para segurar a armadilha numa árvore, que eu vou falar mais para frente como que é. Tem a trava de segurança, eu tenho inclusive aqui, vou mostrar. Tem a trava de segurança, que é esse daqui, para você poder fechar direitinho, para que não fique abrindo, né? É assim. Então, tem essa trava de segurança, aí fica preso e fica seguro. Aí não entra umidade, não entra bicho e tudo mais. O que mais? Tem a matriz infravermelha e máscara infravermelha, que são os LEDs que ficam aí registrando, que ficam piscando quando passa um bicho. É o sensor de movimentação, então. É aqui que é o detector de movimento passivo infravermelho. Quando passa um bicho, ele fica detectando. A máscara infravermelha é para detectar fotos durante a noite, que eu vou mostrar depois. Medidor de luz, desse lado, e finalmente a luz de teste de caminhada. E os lentes da câmera aqui no meio, né, que é onde tira a foto, de fato. Aí, outra... Como é a armadilha fotográfica desse modelo por dentro. Aqui temos o botão para ligar, aqui primeiro, on-off, vocês podem observar. Tem o slot para pilhas, são pilhas 2A, duplo A. São 6 pilhas aqui acima e 6 pilhas aqui embaixo, 12 no total. Muitas pilhas, sim, precisa para ficar o tempo todo ali registrando. Tem o slot para cartão de memória SD, aqui onde a gente instala, onde fica registrado as fotos no caso dessa armadilha fotográfica. Tem os botões de configuração e, finalmente, a tela, onde a gente vai observando como fica a configuração e o registro das fotos e tal. Então, aqui eu mostro como é a parte do registro no campo. Com essas imagens, aí tem uma área que a câmera fica registrando, como pode observar aí, a gente bota aqui a câmera e nessa parte branca que fica registrando a parte que está atrás e tudo mais, não consigo registrar, por isso é importante a localização, uma localização boa das armadilhas fotográficas, para poder capturar os bichos, todos os bichos possíveis que possam passar por lá. Então, como eu falei, essa câmera, a câmera mesmo, as armadilhas fotográficas, tem um sensor de calor que identifica os bichos. Aqui, como podem observar, aqui um lobo passando, né? O sensor de calor e tal. Aí tem um desenho. O bicho, no primeiro momento, o bicho está perto da câmera. Aí, quando chega, no segundo parte, quando chega, é que a câmera começa a tirar fotos ou fazer vídeos. Porque pelo movimento e pelo calor. Aí, se o bicho fica deitado, sem fazer nada, então a câmera não fica batendo, ou tirando foto, ou fazendo vídeos, fica assim. E se ele já se levanta, se move, que se locomove de novo, aí que começa de novo a tirar foto. O que quer dizer com isso? Que a câmera não precisa ficar o tempo todo ligado. A câmera
fica ligado só quando o bicho está se movendo, se locomovendo, o bicho está perto e tal. Aí, com isso, também a gente poupa na bateria e poupa também no cartão de memória. Senão, se a gente deixar aí a máquina de foto, a câmera, a armadilha fotográfica o tempo todo ligado, em poucos dias a bateria vai acabar, o cartão de memória vai ficar cheio, aí não adianta. Aí é só para perder dias. Então, esse mecanismo que faz legal as armadilhas fotográficas, o registro dos bichos com armadilhas fotográficas. Então, continuando sobre os custos das armadilhas fotográficas, no caso do nosso laboratório e no caso do mundo da pesquisa, da academia, a gente usa mais essa marca Reconix, tem outra marca também, a Bushner, que eu mostrei anteriormente, mas no caso da Reconix, esses preços aqui, acho que uns 4 anos atrás, então está mais caro ainda. O mais baratinho está em $450, não reais, multiplica 450 reais por 5 é muito grande. Aí inclusive tem alguns que têm antena, esses são mais sofisticados. No nosso caso, nosso laboratório tem esses dois aqui primeiro, que eu estou aqui mostrando. Esse daqui, que eu usei para registrar no meu campo do doutorado, e esse daqui também, que no caso desse aqui é mais sofisticado, porque faz vídeo e faz foto, mas é muito bonito também, e também dá para observar as fotos, vídeos na mesma tela. E, bom, depois a Bruna vai mostrar com mais detalhe essa armadilha fotográfica para vocês, na parte prática, tá? Continuando. Mas também tem câmeras mais em conta, que inclusive essa informação eu tirei do Mercado Livre, do site do Mercado Livre. Olha, tem baratinhas de tipo R$396 aqui, reais. Só que a gente não usa isso porque, como a gente falou, a gente usa mais as outras marcas, porque no mundo científico, no mundo acadêmico é que mais se usa e é mais confiável, por assim falar. A gente não pode arriscar em estudos assim, estudos de campo, arriscar com câmeras assim, que a gente não sabe se vai dar certo ou não. Então, por isso que a gente não vai com essas câmeras, embora seja baratinho. Mas, se vocês animarem, algum dia podem, para registrar, se tem curiosidade, vocês podem registrar, botar aí, comprar uma dessas câmeras, que não é tão caro assim quanto as outras câmeras que a gente tem aqui no laboratório, e registrar ali no mato. Aí, se você tiver um sítio, pode pegar, levar lá, e por curiosidade, aí vai ver que bichos passam por lá. Não sei, é uma ideia para vocês, algum dia, mais para frente, não sei, com seus pais e tal. Mas é legal registrar a vida selvagem. Então, bora lá, continuando. Outro custo também que é muito ruim para nós enquanto as pilhas. Como eu falei, tem pilhas. As câmeras, cada câmera tem 12 pilhas, tem que usar 12 pilhas. Então, tem os mais baratos de R$2,50, mas tem outros que são de R$10. Então, aí a gente tem que ver se usa pilhas alcalinas, que são mais baratas, mas no final fica sendo um pouco mais custosos, porque é descartável. A gente usa uma vez e depois a gente joga fora. Tem as outras que são as recarregáveis, que aí, no começo é caro, mas a gente pode reutilizar mais uma vez, que é o que a gente está usando atualmente no nosso laboratório. A Bruna vai mostrar para vocês, inclusive, isso. Então, planejamento de projetos de armazenagem fotográfica. Aqui mostra um fluxograma típico para um projeto de pesquisa, salientando. Aqui, primeiro passo, aqui é o fluxograma desses autores aqui, que eu peguei do livro mesmo. Aí, o primeiro passo seria determinar as metas e os objetivos científicos. Por exemplo, o comportamento. Se você vai registrar comportamento animal, tem que fazer vídeo. Se você quer registrar só a abundância de espécies e ocupação, pode ser fotos ou vídeos. Então, você tem que determinar, antes de ir para o campo, todas essas perguntas, essas metas, esses objetivos. Aí, com isso, você tem que desenvolver a metodologia de campo e desenho amostral. Depois, você vai já instalar a câmera, as armadilhas fotográficas no campo,
finalmente deixar as armadilhas fotográficas no campo por uma quantidade predeterminada de tempo. Eu vou falar mais sobre esses pontos nos próximos slides. O quinto ponto seria pegar as armadilhas fotográficas e salvar os dados no repositório central. E, finalmente, para esses autores, seria analisar os dados e desenvolver indicadores. Mas eu adiciono mais um ponto, que seria publicar os resultados, porque não adianta a gente ter um monte de dados e depois tudo fica engavetado e a gente não passa o conhecimento para o público, no caso para vocês, que a gente está mostrando, está passando o nosso conhecimento para vocês conhecerem, e talvez um dia também animarem a pesquisar sobre esses tópicos, se vocês se animarem, né? Então, continuando, agora eu vou falar sobre esse planejamento, esse fluxograma, com um estudo de caso, que foi um artigo que a gente publicou na revista Papéis e Abusos de Zoologia, aqui está em inglês. A gente publica somente em inglês, porque é a língua mais, na academia, mais usada. Mas eu traduzindo esse título aqui, seria Diversidade de Mamíferos entre Estratos Verticais e a Avaliação de Técnicas de Pesquisa em uma Floresta da Amazônia Central. Então, aqui sou eu, o primeiro autor, e depois outros colegas do laboratório, o Wilson aqui, o André, e uns colegas da Universidade de Tóquio, do Japão, o Kota e o Yabe. Então, continuando com o fluxograma, no caso do nosso estudo de caso, nossa pesquisa, nosso artigo, a gente determinou as metas e tal. Então, diversidade, nossa meta, seguindo o fluxograma, nosso objetivo foi comparar a diferença na diversidade de mamíferos entre os estratos do chão e do dossel, na parte de cima. E o segundo objetivo foi avaliar o uso de armadilhas fotográficas em uma floresta da Amazônia Central. Então, que é isso de chão e dossel? Na floresta tem essa estratificação vertical que a gente chama, ou seja, de baixo para cima, você vê o chão, vê uns arbustos, depois vê mais para cima, vê os árvores grandes. Então, a gente separou para esse artigo em duas partes. Do céu, a parte de cima, da copa das árvores, como está representado aqui, os macacos e tal, e o chão da floresta, que a gente instalou as câmeras aqui no pé de algumas árvores, no céu, galhos assim, para instalar as câmeras. Então, na segunda parte do fluxograma, que foi desenvolver a metodologia de campo e desenho amostral, a gente perguntaram armadilhas fotográficas, onde instalar, quantas, quanto tempo, como. A gente tem que fazer toda essa pergunta antes de ir para campo, antes de instalar as câmeras. Então, para nosso estudo, a gente instalou perto de Manaus, na Amazônia Central, que a gente falou, na reserva do Cuieiras do INPA, a mais ou menos uns 70 quilômetros de Manaus, como você pode observar aqui. E a grade foi mais ou menos assim. Aí a gente instalou, como a gente falou, na parte de cima, na parte do dossel, e na parte de embaixo, duas câmeras, uma câmera em cada ponta, acima e embaixo. Aí como que foi espalhado as câmeras. Então, aí está a pergunta onde instalar, está a resposta aqui, onde a gente instalou. Quantas câmeras a gente instalou para esse estudo? A gente instalou 22 armadilhas fotográficas, mas dessas 22, só 18 foram efetivas. Quer dizer, 4 que deram problema, a gente não usou esses dados. Então, essas 18 armadilhas fotográficas foram 9 no solo e 9 no dossel. Quantas? Então, aí está a resposta a essa pergunta. Tempo, quanto tempo a gente instalou? Foi 40 dias que a gente instalou para poder obter esses dados para esse artigo. Como? A gente instalou a armadilha fotográfica Reconix Ultrafire XR6, que é esse daqui, que a Bruna vai falar mais depois para vocês. Como? A gente instalou tanto no dossel quanto no chão, como eu tinha falado anteriormente. Então, o próximo passo do fluxograma é instalar as armadilhas fotográficas no campo.
Aí mostra para você nosso ajudante de campo, o Hélio, instalando a câmera na parte do chão da floresta. E também tem no do céu, aí ele mesmo subindo aí com material de segurança, né, cordas e tudo mais, ele subindo para instalar as câmeras e testando aí também. O quarto passo é deixar a armadilha fotográfica no campo por uma quantidade predeterminada. Foram 40 dias de coleta de dados, como falei anteriormente. Foram no ano 2018, no mês de março até maio, 3 meses, mais 40 dias. O passo 5 foi pegar as armadilhas e salvar os dados no repositório. Então, a gente foi de volta para o campo, para a reserva de Cuieiras, aí representando ele, pegando de novo a armadilha fotográfica. Aí a gente levou para a base do Alto Cuieiras, representando aqui, inclusive. E a gente botou os dados da memória, do cartão de memória para o computador. Aqui é o cartão de memória. A gente passou isso no computador. Para quê? Para poder obter esses dados aqui, ó. Aqui, inclusive, tem uma anta que estão observando. Esse daqui, as primeiras, é parte da instalação, que não tem jeito que acontece assim, mas depois fica aí registrando quando os bichos passarem. Então, o passo 6, que é analisar os dados e desenvolver indicadores. Aqui a gente usa um programa, por exemplo, é um programa chamado Time-Lapse, que a gente pode tabular essas fotos, a gente bota aqui o nome do arquivo, e a gente vai botando diferentes dados como nome, espécie, que bicho é e tudo mais. Por exemplo, aqui tem uma onça vermelha, está aqui representada. Essa daqui é uma foto do meu doutorado, do colégio de campo do meu doutorado, que estou analisando agora. Aqui, como eu falei, tem as informações que a gente adiciona para gerar uma tabela, uma planilha, onde a gente obtém esses dados aqui, ó. O ponto, onde que foi, para nosso artigo, o ponto, em qual extrato foi, se foi no chão ou foi no dossel, as coordenadas geográficas, a data, a hora, que espécie foi e tal, se foi vídeo, foto e o nome do arquivo, ou vídeo, não, foto ou vídeo, nome do arquivo mesmo. Então, indicadores, a gente usa a diversidade para, no caso do nosso estudo, no caso do nosso artigo, a gente analisou diversidade, que no caso de riqueza de espécies e abundância, vou explicar para vocês o que é essa riqueza de espécies, o que é essa abundância, com um desenho aqui que vocês conhecem, que é o Pokémon. Então, diversidade, aqui, quantos bichos vocês têm? Tem 3 bichos. Então, a riqueza é 3. Mas o que é abundância? Aqui vocês têm mais bichos, tem 3 tipos de bichos, mas mais quantidade de cada tipo de bicho. Então, a abundância seria, Pikachu tem 2 bichos, Charmander tem 5 e Bulbasaur tem 3. Essa é a abundância, quantidade do que cada bicho pode ter. Aí, trazendo isso para o mundo real, para o mundo da Amazônia, aí dos nossos registros, inclusive, a gente tem 3 bichos aqui. O macaco prego, a anta e a onça vermelha. Riqueza 3. A abundância, aqui mostrando, graficando, tem 2 macacos pregos, 2 antas e uma onça vermelha. Como falo aqui, macaco prego 2, anta 2, onça vermelha 1. Então, como é que a gente, no Pokémon, os bichos são capturados numa Pokébola. No nosso caso, a gente captura os bichos na armadilha fotográfica. Esse é o registro, a captura que a gente faz. A gente não pega os bichos assim com a mão e leva e traz e tudo mais. Não, a gente faz essa captura pelas armadilhas fotográficas. E com isso quero salientar, não capturem animais selvagens, por favor. Deixem eles no mato mesmo. Então, continuando, os indicadores. Aí tem esse artigo que fala quanto é suficiente para detectar animais terrestres, estimando o esforço mínimo e captura em armadilhas fotográficas. Aí tem a riqueza de espécies que eu falei faz pouco, no slide anterior, e quanto tempo que foram instaladas armadilhas fotográficas. Então, armadilhas fotográficas dia é o número de armadilhas fotográficas, ou seja, cada uma dessas armadilhas instaladas em diferentes pontos, na mesma área,
multiplicado vezes o número de dias, quantas vezes as armadilhas fotográficas ficam nesse ponto. Então, para o nosso estudo de caso, para nosso artigo, nossa publicação, a gente fez 40 dias de coleta de campo vezes 18 armadilhas fotográficas, obtendo 720 armadilhas dia. Que é mais ou menos similar aqui, ó. Aparece a quantidade aqui, 931 armadilhas dia, mais ou menos. Então, para nosso caso, número de espécies e armadilhas fotográficas, a gente obtive 360 armadilhas dia, tanto no dossel quanto no chão. O que eu quero salientar aqui é que a gente obtive uma quantidade, uma riqueza de espécies similar a outros estudos que foram feitos, ou seja, 20 até 30 indivíduos, 30 espécies, 30 enquanto a riqueza de espécies, 20, 30. No nosso caso, a gente obtive 16 e 20, que é muita coisa também já. Aí, por exemplo, aqui compara com outros estudos, no dossel, aí, por exemplo, aqui foi mais ou menos 460 armadilhas dia no chão. Então, o que eu quero chegar é que a gente como que obtive essa quantidade suficiente para falar, não, a gente já pegou a quantidade suficiente de bichos. Aqui, como vocês veem, tem uma linha que vai se estabilizando, essa curva vai se estabilizando aí. Isso quer dizer que aí já não precisaria ficar tanto tempo mais as armadilhas fotográficas, porque se fica mais tempo, mais custo, tipo pilhas e tudo mais. Então, é o que nosso estudo conseguiu mostrar mais ou menos com isso. E, finalmente, o último passo é publicar os resultados, ponto 7. Como eu falei, no nosso estudo de caso, a gente publicou nessa revista e tá aí para vocês dar uma olhada se vocês quiserem, embora seja em inglês, mas é legal ver os registros e tal, as tabelas. Então, esse é o nosso artigo publicado. Bom, continuando, a gente vai falar agora sobre os cuidados na instalação. Isso é importante para você ter dados legais, não perder dados no caso também. Tem que verificar a altura, como é que a câmera fica instalada, porque às vezes quando você fica muito para cima, não vai pegar os bichos que estão embaixo, quando você fica colocado para embaixo, não vai pegar os bichos que estão lá acima, e assim vai. Então tem que verificar muito isso, ficar ligado muito com isso, com a altura. No caso aí ele fica testando, né, se está bem a altura e tudo mais, se está ok, então deixa aí fica registrando 30, 40 dias e tal. Aí, como eu falei, tem que ter cuidado. Bom, no caso daqui da Amazônia, a gente não precisa usar essas ferramentas que são mostradas aqui. A gente instala na pé de uma árvore, bota um elástico, uma corda elástica e um cadeado para segurar a armadilha fotográfica. Mas no caso de ser tipo sabanas, ou cerrado, talvez, que não tem árvore, aí esses pesquisadores botam essas barras aqui. Então, aí você tem que ter muito cuidado, às vezes o vento, alguma coisa pode mexer, aí você perdeu dados. Então, tem que tomar cuidado com isso. Também tem que tomar cuidado na área de cobertura do detector de movimento. Aí, como é que é visto de cima, de baixo para cima? Aí, toda essa parte que a armadilha fotográfica pode pegar, visto do lado, lateral. A armadilha fotográfica pode pegar até 30 metros, dependendo das configurações de temperatura e sensibilidade. Aqui é uma representação, a gente instala aqui, que é tudo isso que a gente pode registrar, no caso. Mas, olha, aqui tem essa parte lá embaixo, que tipo, se passar uma cutia, bichos pequenos, um rato, alguma coisa assim, a gente não vai registrar, por isso que temos que ter cuidado com isso. Aí que estava falando, inclinar se for preciso. Se é um terreno inclinado, assim para embaixo, como representado aqui, a câmera deve estar em um ângulo e paralelo ao solo, para garantir a detecção, para não perder esses dados aqui que eu falei. E não é recomendado, se em terreno inclinado, não ajustar o ângulo da câmera, vai resultar em uma detecção incompleta, ou seja, só vai ver o rabinho, alguma coisa assim, mas não vai ver o bicho
certinho. Outro ponto para tomar cuidado é instalar com calma. Às vezes, quando a gente vai para o mato, fica apressado e tudo mais, calor, chuva e tudo mais, cansaço. Aí você fica cansado, né? Aí mas quando instalar as câmeras, tem que ficar calmo, instalar aí, segurar, testar tudo isso. No caso aqui, por exemplo, acho que foi ou pode ter sido a corda, ou pode ter sido um galho, ou alguma coisa que caiu, que tinha caído aí, atrapalhando, aí você vai perder registro. Então tem que tomar cuidado. E, inclusive, essa imagem, vocês podem observar que está muito para cima. Aí não adianta para cima. O que a gente quer pegar é mais o que está aqui embaixo, os bichos terrestres. Então, temos que tomar cuidado com isso, instalar com calma. Outra coisa, evitar obstáculos. Por exemplo, se você vai instalar as câmeras, tem que tomar cuidado que não tenham galhos aí que fiquem próximos, que possam cair. Aí, como eu falei, pode perder registro. Por exemplo, aqui tem um bicho, você consegue enxergar aqui as olhinhas dele. Se você não for, não tiver esse conhecimento, assim, você talvez poderia ter perdido essa informação. Por isso que tem que tomar cuidado de ficar perto de árvores assim, que pode atrapalhar e depois os bichos não são registrados, os bichos sumem, por assim falar. Estão aí, mas às vezes, a gente passa batido e deixa para lá. Só tem que ter um olho muito, muito agudo para poder observar eles. Evitar adivinhações também. Às vezes, a câmera, o bicho fica muito perto da câmera e não dá para saber que bicho é. Por exemplo, aqui, não sei se é um rato, não sei se é uma mucura, não sei se é não sei, pode ser a bunda de uma anta, acho que não, porque está muito longe, mas pode ser a orelha de uma mucura, mas o que se recomenda é evitar adivinhações, isso não se faz. Instalem passagens, é importante, o Wilson tinha falado, a Bruna vai falar depois, comigo, que a gente tem que instalar em rotas de passagem dos bichos, tipo, no mato chamam de baredos, que são tipo caminhos que o mesmo bicho fazem, o tatu, a cutia, a paca, tem caminhos, trilhas que o mesmo bicho faz. Então, a gente tem que instalar, tentar instalar em essas passagens. Recomendado, a câmera tem que ficar diagonal ao caminho de viagem do animal e requer menos perturbação, como pode ser simplificado aqui. Não é recomendado a câmera ficar perpendicular ao caminho da viagem do animal, mas muito perto dele. Aqui você vai ser rapidinho, inclusive você vai ficar adivinhando que bicho é. Vai ver só o rabinho, de tão curto que é. Então, recomendado, não recomendado. Cuidado com a direção da instalação. Às vezes, a luz pode atrapalhar. Por exemplo, aqui registrou, mas não tem bicho. Que é o que está fazendo a armadilha fotográfica bater? É o sol e o vento. Luz solar, ventos, insetos, condensação, folhas, fazem que a câmera fique batendo foto sem ter bicho passando. Parece que tem que ter cuidado com isso, na direção da instalação. Mais que nada com a luz solar, porque isso também atrapalha muito. E às vezes, quando é muita luz, algum bicho pode passar, mas atrapalha tanto o sol que não dá para enxergar direito. Verifique os LEDs que eu falei para registrar infravermelho, para registrar de noite. Porque uma coisa que agora que eu lembrei, a câmera registra pode registrar 24 horas ao dia, de noite, de tarde, de manhã. Quando é de noite, são os LEDs que está aqui, que os LEDs que registram em preto e branco. Se os LEDs estiverem ruins, então vai ficar como está aqui, escuro, não vai tirar foto, você não vai obter a informação, o registro do bicho, então tem que tomar cuidado com isso, tem que testar antes. Tem que tomar cuidado também com roubos, por exemplo, aqui tem um senhor que ficou de olho na câmera, depois ele voltou, tentou tirar com um pau aqui, ó. Ainda bem que não deu certo, isso foi anos atrás, que tentaram roubar a câmera, ainda bem que não deu certo. Então, já para acabar, eu quero agradecer à Agência Japonesa de Ciência e Tecnologia,
a Agência de Cooperação Internacional do Japão, a Universidade de Kyoto, que são as instituições que ajudaram com a logística de campo para esse estudo de caso, para esse artigo que eu falei anteriormente, com as armadilhas fotográficas e tal. A Museu da Floresta, a UIMPA, e a CAPES e o CNPq pela bolsa do doutorado, do mestrado e do doutorado que eu estou tendo. Então, obrigado a todos, esse é o nosso site, vocês podem acessar aqui, meu contato, vocês podem encaminhar e-mail para qualquer dúvida. Então, é isso. Muito obrigado e espero que tenham curtido da apresentação, da oficina, no caso. Até mais.